Ação e reação. Justiça divina. Quando eu entrei em contato com essa noção da ação e reação nos postulados, nos dogmas da doutrina espírita, ela veio complementar a noção de reencarnação que também é trazido na doutrina e vem formar, para mim, a meu ver, um dos pilares mais fortes que justificam então uma lógica na qual a doutrina é construída. A gente fala muito na fé e toda a fé, em qualquer religião que você tenha, ela para mim, a meu ver, ela tem que ter bases na qual faça sentido, que ela entre na nossa reasoning, né, na nossa cabeça, e a coisa realmente seja clara e que a gente possa então entender o que até então a gente não conseguia ver. Porque quando você vê todas as diferenças na vida, na Terra, de nós seres humanos, todas as diferenças não só aqui nesse país, em todas as partes do globo, como os seres humanos veem a vida, a princípio as doutrinas anteriores não conseguiam trazer para a tona uma resposta que batesse assim e falar, não, bingo, é isso, agora faz sentido. Então a fé dessas doutrinas anteriores era uma fé um pouco capenga, porque à medida que a ciência vai avançando, nós não temos que temer a ciência. Na verdade, a gente tem que abraçar a ciência, porque quanto mais a gente descobre sobre as leis naturais, divinas, mais a gente complementa o que a doutrina espírita já veio trazer para a gente. E como todas as doutrinas monoteístas falam de Deus, e todas elas falam de Deus como um ser supremo, justo e bom, esse termo justiça, até então, antes disso, ficava um pouco sem sentido. Porque as explicações que as religiões anteriores davam não se encaixavam. Partindo do princípio que a vida começa no momento da concepção, segundo as doutrinas cristãs e também a muçulmana e outras, mas não as orientais, que acreditam na existência da alma e da reencarnação. Você, sem ter essa noção e a noção da reencarnação, você não entendia por que um nascia aleijado, outro nascia perfeito. Porque um nascia em berço esplêndido e outro nascia na miséria. Porque um nascia com dotes intelectuais e outros nascia sem condição de entender as coisas. Aonde estava a justiça magnânima de alguém que é amoroso e bom? Não conseguia se entender. É quase como se era uma corrida na qual o ponto de partida já começava completamente alterado, sem uma explicação precisa. Quando eu vim para a doutrina pela primeira vez, olha que minha mãe sempre foi espírita, meu pai é judeu, e então quando minha mãe desde pequeno já lia algumas coisas, e quando chegando na adolescência eu comecei a ver, o sentido era tão preciso que eu falei, agora sim, agora eu consigo entender. Então hoje a gente vai falar sobre, além da definição, algumas noções de até então, dessas consequências dessa reação, no caso, para onde a gente vai, inferno e paraíso. A gente vai falar sobre as noções anteriores da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Vamos falar sobre dores e sofrimentos que nós experienciamos, sobre a lei de justiça, amor e caridade, uma noção mais aprofundada, a contabilidade divina e a conclusão. Então vamos explorar cada um desses um pouquinho, e eu tenho certeza que vai aparecer algumas dúvidas, vai aparecer alguma pergunta, e se alguém quiser fazer não tem problema, tá? Pode avisar que a gente faz. Então vamos à definição. Ação e reação, na lei de Newton, na terceira lei, para toda ação existe uma reação contrária de mesmo valor. E essa lei nos rege em todos os momentos e lugares no universo. A todo momento, nossas ações materiais reverberam e causam um efeito proporcional. Eu acho que todo mundo que
já estudou física, tem mais ou menos uma noção de tudo que a gente está fazendo tem uma consequência física, mecânica. Joga uma bola ou uma pedra num lago, você vê aquelas ondas se dissiparem. E você movimenta alguma coisa, você cria atrito, você está a todo momento alterando o teu redor. Todas as ações que a gente faz, elas têm uma consequência que são intrínsecas dessa ação. Da causa perfeita. Né? Toda causa. Agora a gente estava falando na definição material de Newton. Newton vinha dessa maneira física. E as nossas ações morais? E o que a gente faz em termos morais para nós mesmos e para os outros? Isso tem consequência? Isso é contabilizado de alguma forma? Vai ter uma reação a essa ação? E se tem, como é que funciona essa lei? Ela também é proporcional da mesma forma que Newton colocou, na mesma intensidade? Ela também, como é que eu meço isso? Então, a gente vai explorar isso aí e tentar entender como é que tudo se processa, né? Mas a noção mais antiga é que sim, todas essas ações morais, elas têm uma consequência. E essa consequência vai nos levar a destinos bons ou maus, de acordo com a direção que a gente dá a essas ações que a gente faz. Então, no passado das doutrinas cristãs e até na muçulmana também, não as orientais como o budismo ou o hinduísmo, mas mais nas cristãs e também na judaica, a noção de inferno é uma coisa muito presente, um lugar definido, assim como o céu, um lugar bem definido, né? Então, na definição, o inferno seria um lugar destinado ao suplício dos condenados às penas eternas, né? E quando a gente lê isso, logo de cara eu fico pensando assim, poxa, penas eternas. Isso já dá pra gente uma noção de que a punição, se você colocar proporcionado à ação, ela é muito maior. Porque qual é a ação que vai ter uma reação eterna? Newton, definindo a lei de ação e reação na física, fala que a reação ela é proporcional à ação. Certo? Então eu movimentei para cá, algo movimenta ao contrário. Mas na lei moral, Deus, soberanamente justo e bom, vai ter uma reação extremamente maior do que seria a nossa reação, por maior o pecado ou o erro que nós tivéssemos cometido. Então é da gente pensar, mesmo daquela época. E aí você vai, obviamente, explorando essa noção de penas eternas, você vai ver. Até Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 974, da onde vinha a doutrina do fogo eterno, né? E a doutrina do fogo eterno, a gente vai encontrar que isso daí já vem da antiguidade, essa noção, e que nós, obviamente, né, no caso do cristianismo mais antigo, vem abraçar. E por que o fogo eterno? Porque, no caso, o fogo era a dor maior, era o suplício mais intenso, então era numa intenção talvez até de assustar, como que a penalidade ela é tão horrorosa para que você não cometa o erro, entendeu? Então era mais a tática do medo em si do que realmente um entendimento mais lógico de como as coisas se processavam, né? Então, na pergunta de 1974, os espíritos falam isso é uma imagem, assim como todas as outras tomadas como realidade. Agora, Kardec faz uma pergunta interessante, porque explorando a 1974, ele vê que no catolicismo da época tinha uma razão dessa consequência punitiva tão forte, de assustar, de criar medo. E a própria Allan Kardec pergunta, esse medo não pode resultar de algo bom? Será que não é positivo a gente dar uma assustada mesmo no povo para que ninguém cometa pecado? E os espíritos fazem uma resposta assim, muito precisa. Repare que ele nem serve de freio, nem mesmo para aqueles que os ensinam. Você já tem os próprios padres que cometiam os maiores abusos.
né? Ou seja, o medo do inferno em si não era um freio capaz de realmente guiar a população aonde as doutrinas do passado tinham. E você tem também o paraíso, né? Que seria ao oposto da pena, seria a atração, o atrativo de fazer o bem. Você vai conquistar o quê? Um lugar descrito por diferentes religiões, né? Que seria o paraíso, onde o clima é ameno. Olha que interessante que a descrição do paraíso nada mais é do que tudo que a gente queria que fosse de bom aqui na Terra. Então o clima é fantástico, não chove, é um sol meio, não é muito quente, não é muito frio, uma abundância de alimentos, você come sem parar. Você sabia que eu já vi uma definição, eu estava assistindo uma palestra numa mosque, num vídeo falando da religião muçulmana, e o rabbi, não sei qual é o nome do priest muçulmano, me esqueci, mas ele descrevia dos rios de vinho que corriam no céu e que todos podiam se embebedar, quando que aqui a bebida é proibida. Então você está vendo só a hipocrisia no sentido de que aqui Deus não te permite beber, mas no céu é bebedeiro o tempo todo. É ficar bêbado até cair, porque lá é o paraíso, gente. Então, é quase como se uma exaltação do vício que ele mesmo acha que é bom, porque no paraíso eu vou poder tomar todas, mas aqui não pode. E outras coisas mais, obviamente. Não tem guerras, não tem morte. Então, paraíso seria essa recompensa, numa tentativa de também atrair para que todos tomassem suas decisões entre fazer o bem versus fazer o mal, e aqui está o nosso prêmio. Né? Então, esses conceitos, o que eles são na verdade? Eles são característicos de uma humanidade ainda infantil. Por quê? Porque... Se for pensar, até isso poderia aguçar eles muitas vezes, porque você comete um pecado, agora não vou para o paraíso mesmo. Agora não vou fazer mais nada certo. Isso foi um dos problemas até o concílio na Igreja Católica, eu não me lembro o ano, onde foi a criação do purgatório. O purgatório foi criado depois, exatamente por causa desse medo de que uma vez um pecado irremissível, onde não tinha, o cara já estava condenado por que fez, agora já que eu já estou ferrado mesmo, já vou fazer tudo de ruim mesmo, que eu não vou sair de ferrado. Então a criação do purgatório foi uma tentativa de falar, olha, talvez ainda tenha uma chance de você ter uma reparação antes da decisão final. Né? Então aí foi criado, né, nesse concílio e foi adotado como dogma do catolicismo. E você, como você também falou, às vezes, em religiões, interpretações mais radicais, no caso do islamismo, eles querem acelerar para chegar nesse paraíso maravilhoso. E aí é uma das explicações dos terroristas, que querem se matar em nome de Alá para poder ter acesso a isso. Por quê? Porque a religião é tão proibitiva, tão castradora, que você não pode fazer nada agora, que eu quero acelerar para poder fazer aquilo. Então não só vou beber que me acabar, eu vou ter direito a ter 7 esposas, que eles falam lá, e tantas coisas que aqui o cara não pode. Né? Então olha só como é que funciona. E tudo isso baseado, obviamente, no quê? Numa infância ainda, né, da interpretação, onde esse nível moral ele é muito apegado ainda a esse tipo de vícios e interesses materiais. E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, 1016, como é que se entende essa palavra céu? O que é isso que a gente vai? Para onde que a gente está indo? Né? E como a resposta, eu não queria type tudo, porque eu não tenho curso de datilografia, demora para burro para escrever, eu falei, eu vou ler para vocês e aí fica mais fácil. A resposta dos Espíritos para essa pergunta é assim: acreditais que seja um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão indistintamente aglomerados com a única preocupação de desfrutar durante a eternidade de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas, todos os mundos superiores onde os espíritos desfrutam de todas as suas qualidades,
sem os tormentos da vida material, nem as angústias próprias à inferioridade. Mas uma coisa interessante, que você lendo no Livro dos Espíritos, você vai ver que o céu está longe de ser um lugar onde você vai sentar com aquela água de coco, com aquela asa ali na rede, tranquilo, que nem um baiano que fica lá. Você trabalha muito mais do que você imagina. Porque o nível no caso, trocando a palavra céu para os mundos superiores, os espíritos elevados já entenderam a lógica, já entenderam o amor divino e começam a cada vez mais ser muito mais presentes e participativos na obra divina. Então a carga de responsabilidade é muito maior. Então é interessante que uma vez eu estava procurando para uma palestra fotos, né? E quando você procura fotos do inferno, você acha um monte de fotos do inferno. Descrição de demônio com chifre e caldeirão cheio de fogo. E é muito rica as fotos do inferno. Mas quando você vai procurar fotos do céu, você não acha. Eu procurei para não achar, obviamente, porque são poucos os que vão, ou que não foi ainda. Mas os poucos que eu tinha achado, eram fotos assim, anjos com asas e harpas. Eternamente uma contemplação. Olha só a noção nossa, criação humana, do que seria para nós o paraíso. Fazer nada, contemplar, tocar harpa. Quando que nós mesmos, aqui na Terra, a gente já começa a ter uma visão diferente, não é? Nós aqui, quanto mais a gente desenvolve a inteligência, mais a gente vai alargando o nosso cabedal de responsabilidade, mais a gente começa a estar mais presente em casa, na sociedade, na família, não é? Por que no plano espiritual vai ser diferente? Isso seria um retrocesso. A gente ir para lá e ficar na rede, como se fôssemos eleitos de alguma coisa, não é? Então isso é importante para que a gente desmistifique tudo isso e entenda que sim, aquela consequência moral tem sim, e que nós vamos entender exatamente o que vai acontecer. Outra noção também muito importante, que até não muito tempo atrás era tida como o fato, como a consequência real das nossas ações, era o olho por olho, dente por dente. E encontrando em Emmanuel, ele vem falar uma coisa muito interessante. Quer ver? Ivone, você pode ler para a gente? Você consegue ler? Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em ciclos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes de Jesus. O profeta hebreu apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem recebeu o código perfeito do amor. Emmanuel Chico Xavier, do livro Consolador. Então, até Jesus, essa era a noção de justiça. E até hoje, você ainda vê essa medida sendo aplicada em espíritos que ainda não tomaram a responsabilidade em si e que passam por encarnações expiatórias, sempre, cada vez, ressarcindo, tendo que ressarcir, tendo que corrigir os erros de uma forma bem intensa, porque ainda não se arrependeram, ainda não conseguiram ter um entendimento do que fizeram. Então, praticamente ficam nesses erros. Agora, é interessante a gente ver, porque quando a gente lê a noção de ação e reação, a gente vendo assim, a noção de Newton, que a reação é uma força de intensidade igual, a gente pensa assim, mas peraí. Porém, sentido. O sentido contrário. Mas peraí, então, deixa eu ver se eu entendi. Ah, não. Se eu trair alguém num relacionamento,
eu numa outra vida, ou talvez até nessa própria vida, vou ser traído. Se eu matei alguém, eu nessa vida, ou talvez numa outra vida, eu seria assassinado. Aí sim a justiça divina se encaixa e eu realmente estarei quite com a justiça, porque aconteceu comigo exatamente o que eu fiz acontecer. Se você olha por esse prisma, se você refletir, você vai pensar assim, mas espera aí, mas isso seria injusto de Deus ter que criar um assassino para matar alguém que precisa ser assassinado. Não é isso? Aquela pessoa que cometeu um assassinato, que precisaria, pela lei da ação e reação, ser morta por assassinato, mas precisa de um perpetuador, como é que se fala? Perpetrator, um assassino que vá fazer. Seria injusto Deus falar, você aí, mata ele que ele merece ser morto. Mas ele agora é um assassino. E a gente never end. Não é? Então, daí você entender que a lei de Newton material, como ela se processa, na lei moral, ela não é exata. Ela não é a mesma coisa. E exatamente por causa disso aqui. Porque Jesus veio mostrar que existe algo, uma energia capaz de transmutar os nossos karmas, capaz de tirar a intensidade, modificar de uma forma onde agora o ressarcimento não é exatamente como a gente pensa. Não é? O amor, lembra que Jesus vai falar lá na frente. Tá, que bom. Então isso é muito importante, porque às vezes, eu já vi aqui no Centro Espírita, às vezes nos debates na quinta-feira, lendo o Livro dos Espíritos, que não, eu entendi, a lei da reencarnação, isso aí mesmo, a lei da ação e reação, não, já sei. Hoje eu estou passando por esses problemas que eu sei que eu fiz exatamente na vida passada. Não é exatamente assim, não é? Às vezes, nós numa vida erramos, lógico que erramos, mas também acertamos algumas coisas. A gente amou também, ou tentou amar de outro lado. Tentamos acertar, fizemos o bem e fizemos às vezes não tão bem, não é? Então, nessa balança, os nossos karmas, eu nem gosto muito de usar essa palavra, na verdade em sânscrito significa ação, não é exatamente, mas não é exato como a lei de Newton regula a ação e reação material. Então, funciona assim. Mas uma coisa também interessante, seguindo aquela lógica do assassino, que uma vez eu fiquei, minha cabeça quase estava entrando em parafuso, eu falei, meu Deus do céu, como é que o cara que assassinou vai... E aí o estava lendo um dos livros e vi um exemplo de duas pessoas que chamam Lucas e Ascânio. Esses dois estavam já no plano espiritual, eram dois amigos, que estavam já num nível moral bom, acima de nosso lar, trabalhando, e estavam querendo aspirar a planos maiores. Eles queriam ir para outros lugares, outros planos com mais responsabilidade, com mais... E eles sentiam que tinha alguma coisa que não ia, porque os supervisores, sabe que você está num trabalho, que você trabalha, dá o teu melhor, está sempre trabalhando, mas não te promovem, parecia que não promoviam ele. E eles perguntavam no supervisor, o supervisor falou, olha, você tem que falar lá no Ministério da Informação e perguntar, porque eles estavam muito contentes trabalhando com todo o trabalho, mas eles queriam alcançar novos horizontes. Aí, sentando com o ministro de Informação, ele foi puxar no escaninho lá e foi ver que na época da França, nas guerras, incluindo mais ou menos naquela época de Joana d'Arc, eles, fazendo parte do exército, os dois, empurraram cliff abaixo, né, precipício abaixo, dois também políticos que eles queriam terminar, que estavam atrapalhando o plano que eles queriam, e eliminaram com eles. Mas não ressarciram aquele débito imediatamente. Tiveram várias outras vidas depois desse episódio, ressarcindo outras coisas, mas aquele assassinato em si foi meio que postpondo para que... E acabou-se que
meio que, como eles fizeram muito bem, e sempre cresceram e ajudaram, e sempre foi atenuando, mas nunca apagou. Porque a gente sabe que o ressarcimento, ele vem ainda. E aí, lá no subconsciente deles já estavam apagados, eles nem lembravam. Quando que aparece o ministro e fala, sabe o que aconteceu um tempo atrás? Vocês têm que ressarcir. E agora? Vão voltar a reencarnar e alguém vai chegar e pá, empurrar para baixo? Seria injusto achar algum assassino para fazer isso. Eles voltam na época do início da aviação e doam suas vidas para o desenvolvimento da tecnologia num acidente de avião, caindo também nas alturas, na tentativa de desenvolver os equipamentos que hoje em dia todos nós usamos voando para tudo quanto é lado, mas que muita gente morreu no início, porque na verdade éramos nós desenvolvendo uma coisa que iria beneficiar a humanidade. E eles, vendo aquilo ali, eles falam, eu quero voltar para a Terra, eu quero ajudar nesse novo advento, e que se eu tiver que desencarnar com esse acidente, eu vou me sentir quite com a lei que um dia eu fiz. E é mais ou menos assim que a lógica funciona. Eu tenho uma dúvida, desculpa. Mas uma vez que ele tem uma consciência que se arrependeu não é o suficiente, tem que morrer? Entende a minha questão? Existe um processo. E esse processo, ele passa por algumas fases. A primeira fase, realmente, é a fase de entendimento do que você passou, seguido de uma dor moral de culpa. A culpa ela é uma coisa natural nossa, que acontece quando você entende o erro que você cometeu. Depois da culpa, obviamente, tem gente que fica na culpa e acaba perdendo muito tempo se martirizando ou sem conseguir tomar o próximo passo, porque o próximo passo, além disso, seria, na verdade, a reparação. Porque uma vez eu sentindo o erro que eu fiz, por mais que o meu erro afetou uma outra pessoa, se aquela pessoa me perdoou, eu não tenho nem como reparar para ela. Ela já move on, ela já me esqueceu, ela já, olha, já segue em frente do caminho, eu já estou mais altura, ela já está inatingível. Por mais que eu queira devolver o que eu tirei dela, eu não tenho como. Então daí só para você entender que aquela lei de Newton já não é tão exata mais, porque agora eu preciso fazer para alguém, porque ela já seguiu. E como é que eu faço? A minha consciência só vai ficar tranquila e quite quando realmente eu ressarcio, eu colocar no lugar aquilo que eu tirei. Só o sentimento de culpa, só o pedir o perdão, só não adianta. Eu tenho que trabalhar para ressarcir. Agora, como é que eu vou ressarcir? Colocando o que eu roubei lá? Não. Através do amor. Se eu não puder exatamente, eu vou amar. Se a falta, ela ainda precisa, apesar de todo o meu amor, como aqueles dois que foram crescendo, foram se desenvolvendo, ainda estava faltando uma nesguinha. E eles preferiram dar a vida em si e estar completamente quites. Porque o sentimento de estar quites com a justiça divina, para eles que tinham entendimento, era uma corrente que segurava. E agora não, agora o caminho está livre. E é mais ou menos assim. Agora, para a gente não se confundir, porque às vezes a gente está passando por situações difíceis na vida, problemas, dores, e a gente acha que isso é karma. Não, eu sei, eu estou pagando o que aconteceu, e fica sempre nessa tentativa de fazer um cálculo para entender o que aconteceu numa vida passada, que agora eu estou passando isso, e vocês vão ficar surpresos com um pouco do que a gente encontrou. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente já conversou muito aqui, esse capítulo é muito interessante, é o maior capítulo do Evangelho, fala muito sobre a origem das aflições. Né? E ele fala muito que muitos dos males sofridos nessa existência, né, nada mais são do que frutos da nossa própria inconsequência e atos ruins que a gente cria nessa própria encarnação. Né? A gente experiencia às vezes coisas
coisas e fica, não, realmente, deve ser alguma coisa do passado que eu fiz. Mas não é. São hábitos errôneos. Às vezes a gente tem noções pré-concebidas, coisas, às vezes, culturais. Né? A gente vai entender isso, que se você parar para analisar, quem é imigrante aqui brasileiro sabe muito bem o que a gente deixou para trás. Quem vinha lá do Brasil com um monte de alguns hábitos que não eram lá tão bons, chega aqui e encontra uma realidade diferente. Eu já tive pessoas que eu conheci que vieram aqui, fui à praia com um cara, daqui a pouco estou vendo um cara tá com a toalha. Ué, que toalha é essa aí? Achei! Estava lá na areia. Achei, me dei bem. Falei, como achou? Estava lá na areia, pertence a alguém. Não tinha ninguém, eu olhei para um lado, não tinha ninguém, eu levei. Eu falei, mas não é assim que se faz. Tem alguém que deixou a toalha lá, que deve estar na praia, que vai voltar e vai pegar a toalha. Ih, que isso? Não, os gringos são muito atrás, não é assim não. Vou levar a toalha para mim. Olha só a noção. Então, às vezes demora a fila. A chave não é roubada. A chave não é roubado. Né? Às vezes a fila está ali, não. Já comigo que eu conheço alguém lá na frente, eu vou te botar, atravessa a fila todinha, chega lá. Opa, como é que tá falando? Beleza? Ignora que tem gente ali, ó, igual você. Então, às vezes, se parar para analisar, dependendo da onde, da cultura que você vive, da sociedade que você vive, você vai aprendendo determinados erros que te causam sofrimento. Aqui mesmo, embaraço. E que a gente vai aprendendo a se livrar disso. Eu me lembro no Brasil, principalmente, de determinadas profissões que você chegava e falava assim, não, isso aí é coisa de... Você quer que faz isso aí? Não, vou limpar isso. Não, chega aqui, lava prato, trabalha em cozinha, cuida de criança, faz um monte de coisa que lá no Brasil eu falei, não, isso aí eu não é? Então, não estou dizendo que a sociedade americana é perfeita, que também tem seus defeitos, mas eu digo só para a gente fazer uma comparação entre contraste, que às vezes a gente tem noções que nos trazem um certo embaraço e até sofrimento por não entender exatamente como se portar. Você já tem um hábito comum de comida, ou fumo. Pô, tô com uma dor aqui, eu acho que na vida passada eu devo ter ferido alguém. Pô, mas tu não fuma 3 maços de cigarro por dia? É essa dor aí, minha filha. É cigarro, pô. Não é karma, não. Não é porque a gente tem essa noção de que não, eu tô sofrendo. É só uma coisa. É agora. Tu tá justo agora. Não é? Agora, existem outras dores também, que é interessante a gente ver. Essa dor auxílio, ela vem da seguinte maneira. A gente está fazendo muita besteira. A gente está fazendo tudo errado. Às vezes vem uma dor, uma doença, para dar uma acordada. A gente não precisava daquela dor. A gente não precisava daquela doença. Mas os nossos amigos espirituais, Jesus que nos ama, coloca alguma coisa para dar uma tropeçada boa, para dar uma sacudida, para dar uma acordada, para olhar a vida de uma maneira diferente. Porque se não for, está descarrilhado, vai fazer coisa pior. Então a dor auxílio, às vezes, vem dessa maneira. Então às vezes você está passando por uma coisa, pensando assim, é coisa do passado, de outras vidas. Presta atenção, observa bem a vida. Né? Porque esse feedback da vida ele é muito claro às vezes. A gente que não olha com os olhos claros. E observa, e vê o que eu preciso mudar. A dor e a evolução, na verdade, são as provações. São quando realmente eu estou numa posição da vida na qual eu preciso testar as minhas virtudes. Eu vou estar numa situação onde agora eu vou experienciar um certo desconforto, que afinal de contas nós não estamos na encarnação só para o prazer, a gente está aqui para evoluir. E a provação não é uma expiação, eu não estou pagando por nada, eu estou passando por uma situação porque eu estou experienciando, crescendo. E não tem ninguém aqui que não vai dizer que quem passou por uma situação difícil na vida, qualquer que seja de doença, seja de situação financeira, ou situação emocional, que não saiu da tempestade mais forte, que não saiu mais, mais wise, com mais sabedoria, com mais... Eu sei que às vezes cai um cabelo brancozinho no processo, né? Entra um cabelo branco aí que é fruto da experiência, mas você sai disso mais forte, mais fortalecido.
tendo uma visão da vida diferente e com menos chance de cair de novo no mesmo erro. E a dormição, essa me pegou de surpresa, porque uma vez eu também lendo nos livros, eu estava vendo um casal na qual ele era bem mais evoluído do que a esposa, e ela tinha caído na última encarnação, os dois eram casados, e ela caiu, fez um erro muito grave que não dependia dele, não foi culpa dele. Ele tentou o máximo com o casal ajudar ela, mas ela cometeu um erro gravíssimo, e nesse erro comprometeu o perispírito dela ao ponto dela perder a visão. Então, no plano espiritual mesmo, já completamente já com a culpa toda envolvida, aquilo ali danificou de uma forma, que ela se tocou realmente do erro que tinha feito, foi um erro bem grave, eu não me lembro exatamente a calúnia que ela fez, causou a morte de uma pessoa, foi uma injustiça muito grande, ela falando que tinha visto não sei o que não viu nada, era mentira, foi uma coisa de tal maneira que feriu exatamente os olhos. Na próxima encarnação dela, era inevitável, ela ia vir como cega, porque o perispírito estava já comprometido. Então a formação do feto ia vir com problema, não ia enxergar. Mas o marido, apesar de não ter tido uma participação no crime que ela fez, amava tanto ela que ele escolhe vir cego. Ele escolhe vir cego sem precisar. Ele vem cego para encontrar com ela desde pequeno, casar com ela de novo e ser o arrimo, ser a fortaleza que ela ia precisar muito para conseguir vencer agora uma nova encarnação de sofrimento. Então você diz assim, meu Deus, não acredito. O cara não precisava vir com isso. E vem, porque quando você vê uma pessoa certa, você fala, isso está pagando. Né? Essa é a nossa visão, está pagando. Vem um mendigo lá, isso aí é coisa ruim. Não é. Às vezes a gente vai ficar muito surpreendido de encontrar, às vezes, pessoas em missão na Terra, espíritos mais evoluídos, que escolheram passar por situações sem precisar pelo amor. Não é? Quem não lembra aqui, por exemplo, do livro do Nosso Lar, de André Luiz, da mãe do André Luiz? Aquele ali foi impressionante. Não sei se vocês sabem que a mãe do André Luiz era uma pessoa bem elevada, o pai não era. Quando o André Luiz chega no plano espiritual, ele pergunta, e aí, mamãe? Não, na verdade, não encontra com a mãe, porque a mãe não estava no nosso lado, ela estava num plano mais alto que o André Luiz não tinha acesso. Então, esperando a visita da mãe. A mãe finalmente veio e desceu ao nosso lar. E ele abraça a mãe com a saudade, e fala, mãe, papai, não sei onde seu pai está. Seu pai está no umbral ainda, com as duas amantes que ele tinha. Não era uma só, não, tinha duas. Em vida, traindo a esposa com duas amantes distintas. Quando morrem, os três, obviamente que a força magnética une os três no umbral. E o André Luiz, surpreso que a mãe já sabia, porque o André Luiz sabia em vida, surpreso que a mãe sabia, e ele fala, meu filho, seu pai realmente teve alguns problemas, mas nós estamos trabalhando para que, se Deus quiser, eu vou ter permissão para ajudá-los. Aí, como, mãe? Eu falei, eu já estou programando a minha volta à Terra. Aí ele falou, como vai ser? Ele falou, e eu vou voltar, a mãe falando, e seu pai vai voltar também. E nós vamos nos encontrar e vamos nos casar. E as duas amantes dele eu vou receber como filhas que vão agora fazer parte do meu. Olha só a transmutação do amor. Alguém não sentiu ciúme, não sentiu desgraçada, me traíram. Não. O amor é tão maior que ele não vê as duas irmãs, as duas amantes, como inimigas, não, vão ser filhas do meu coração. E aí, se Deus quiser, vamos ser vitoriosos. Então é muito interessante ver de novo a dormição de alguém que vai passar por uma situação bem difícil, com pessoas, né, que vindo do umbral, ou seja, vão ter os seus problemas e vão assim conseguir rumo ao amor. E finalmente, olha só,
A minha questão é a respeito dos militares, dos policiais que fazem a função e eles cometem vários assassinatos, né? Protegendo a sociedade, o próprio país. Nesse caso, eles também sofrem depois nos próximas vidas? Eu já li sobre isso e eu já vi que tem atenuantes no caso da guerra em si. É lógico que no caso dos atenuantes, porque quando você está no campo de batalha e você está atirando a esmo, você sem conhecer ninguém, você não tem uma coisa pessoal com aquela pessoa, aquele outro soldado de outro país. Não é como se eu simplesmente estou fazendo o maior ato de violência, que é a guerra em si, a destruição de ambas as partes, não é? Não dá para encontrar uma explicação na insanidade da guerra em si, mas existe sim um atenuante por causa exatamente que o mal que eu estou praticando, na verdade, ele tem um teor coletivo mais do que individual. Eu não estou matando aquele cara ali, que cara, eu odeio ele. É uma coisa coletiva. Apesar de sim ter, pode ser que existem casos, por exemplo, em guerras mesmo, que o cara podia chegar e não matar, por exemplo, um prisioneiro, seguir uma regra de conduta, ou chegar lá porque o cara já se rendeu e eu chegar e ainda assim matar. Aí seria uma outra coisa, né? Então eu acho que tem que ser analisado meio que cada caso individualmente, mesmo tendo um tom coletivo no caso das grandes guerras ou de conflitos como esse. E no caso do policial, obviamente que também é difícil porque ele tem um motivo de estar ali e obviamente que naquele momento de engajamento do confronto as coisas acontecem e é difícil você medir também de uma forma individual, mas tem atenuante sim, que eu já li agora. Se eu não me engano, é no livro dos Espíritos que tem uma das questões que fala sobre a guerra e que eles comentam que nessas situações o que vale muito é a intenção. Que tem até que pode ser considerado inclusive suicídio em alguns momentos. Porque tem alguns jovens que dizem, não, eu vou lá porque eu sei que eu vou morrer, é isso que eu quero, tipo. Então ele já vai com essa intenção, nesse caso ele é até considerado uma questão de suicídio. Então que quando porque muitas pessoas têm a intenção de proteger a própria pátria, de proteger a própria família, então como você falou, é caso a caso, né? Pode ser uma atenuante ou não. E nesse caso aqui, que é realmente a parte da lei moral no Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. Eu achei isso no Remuneração Espiritual de Emmanuel e eu achei interessantíssimo. E olha que interessante. Ivone, se você quiser ler de novo para mim. Fernanda, vai lá. Consegue? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa, por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça divina, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes se convertem em advogados naturais da nossa causa, amenizando as nossas penas, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade entre nós mesmos. Reflitamos nisto e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Quando a gente está no serviço ao próximo, ou seja, quando a gente está praticando o amor, praticando a caridade, a gente está angariando créditos que vão nos servir na atenuação dos nossos débitos. Então, ele coloca ainda mais que quando vier o momento da aprovação, se nós estivermos engajados, existe uma moratória. Lembra do braço? O amor apagará a multidão de pecados.
Por isso que Jesus vem ensinando o amor, a gente precisa pagar. Se não é através do amor, é através da dor. Então, nessa lógica é que a gente entende quando Jesus veio trazer essa noção de caridade, a noção do amor ao próximo. Era uma noção, era uma receita de felicidade, porque quando você está sempre trabalhando para fora, não só, porque a gente às vezes está tão voltado só para a gente, só fazendo as coisas para a gente, mas quando você sai de dentro daquele casulo, está ajudando os outros, está fazendo as coisas, está fazendo de uma maneira despretensiosa, sem angariar só o bem, pelo amor, você vai angariando esses créditos, você vai angariando amigos que eventualmente nessa contabilidade, a gente vai falar agora, vão nos servir de créditos para atenuarem os nossos débitos que a gente comete, nos erros que a gente comete. Então achei isso muito interessante. E aí você começa então a ter uma ideia melhor de como funciona a lei da ação e reação. Você vai ver que na contabilidade divina, Divaldo Franco fala: Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama. Como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Não é? Então, coloca as consequências de nossos atos, eles ficam impressos no nosso corpo. Quando a gente faz alguma coisa boa ou não, ele vai ficar impregnado no nosso perispírito. Então, quando a gente faz uma coisa boa, a gente vai transformando. Nosso perispírito ele muda de cor, ele tem uma coloração característica da nossa vibração mental. E essas energias todas, é esse nosso halo que a gente transmite. Agora, infelizmente, como a gente ainda está na ignorância, a gente vai pisar no calo dos outros, a gente ainda vai fazer algumas coisas erradas aqui e ali, e fica com a gente. Mas não significa que a gente vai ter que experienciar exatamente, porque se eu já aprendi essa lógica, eu vou me esforçar em melhorar, vou esforçar em praticar o amor, o bem, para que quando chegar, como falou naquele momento, a justiça divina vier bater na porta, a cobrança já não é tão intensa como tinha que ser, né? E porque ele coloca que é como se fosse uma conta bancária, que a gente vai, coloca os créditos na conta ali, a partir dos bens que a gente faz, né? E a gente às vezes, né, contrai os débitos, os erros que a gente comete, não é? Mas no final daqueles checks and balances, a gente tem ali uma coisa boa. E eu achei interessante porque tem pessoas que devem pensar assim: mas eu acho isso tão fantástico, como é que Deus consegue controlar essas contas? Teu computador, será que sabe? Eu já sei, quando eu fizer o bem, eu tenho certeza que Deus está vendo. Não te preocupe. Tudo que a gente faz de positivo, de bom, de amor, já está com a gente. Não precisa Deus ver, porque nós estamos imersos numa energia cósmica, onde tudo está envolto e nada passa desapercebido. De novo, voltando ao nosso lar, quem lembra do livro quando André Luiz quer trabalhar? Depois que ele já se tocou, que ele deveria estar trabalhando no plano espiritual para o seu melhoramento, ele falou: eu quero trabalhar, eu sou médico, tenho qualificações, eu posso trabalhar como médico, afinal de contas, quantas pessoas enfermas, doentes chegando aí, eu vou usar todos os meus conhecimentos da medicina. Então ele espera, no filme mostra muito bem que ele espera para ser atendido o sermão inteiro na frente dele, e no final, quando ele finalmente vai ser atendido, ele não é atendido sozinho, ele assenta do lado de uma senhora, que nem privacidade ele tinha. E a senhora é atendida primeiro, e ela faz aquele chororô, que não sei o que a vida não está bem, só escutando, né? Aí na hora da vez dele, ele chega lá pro Clarence, se eu não me engano, que é o ministro, e o Clarence já sabia. Só de olhar para ele já sabia. Já sei, você quer trabalhar, não é? Como médico. Aí queria, afinal de contas, não é mesmo? É a profissão. Que profissão? Aí ele pega um livro, né? Uma ficha com as informações dele. Aí começa a falar assim: vida abastada, jovem, família rica, nunca soube o preço de um livro, comida farta, não sabe nem as dificuldades que seria para estudar. Aí ele começa assim, ele escuta, se escutar isso aqui é uma coisa, escutar lá no plano espiritual muda de figura, ele já começa a ficar meio com vergonha.
medicina, bem para o ser humano, não me parece. Isso aqui nada mais era do que um status ou a ganhação de dinheiro por questões financeiras de um consultório que poderia. Então ele começou a falar a verdade do que era realmente a escolha dele como profissão de medicina. Aí ele se encolheu, aí no final das contas, ele estava quase chorando, ele fala assim, eu pego qualquer coisa, se tiver alguma coisa para limpar o chão, eu limpo. Aí ele falou assim, André, nem só notícia ruim eu tenho. Aí pega assim um livro assim, abre assim, os teus 20 anos de profissão como médico, eu vejo aqui que você fez 100 e tantas consultas grátis. Por mais que essas consultas fossem porque as pessoas não conseguiam pagar, e aí a pessoa, doutor, não tenho dinheiro. Tá bom, tá, vai. Não era nada de caridade não, mas era tipo, tá, vai, me perturba. Dessas 100 pessoas, 10 a vida inteira rezaram por você. Aí tinha uma que nunca esqueceu. Até hoje reza por você. Aí ele se apegou àquele bem que ele fez. Não era um bem que a gente vai fazer o bem, vou ajudar. Não, era um bem assim por fazer. Ele se apega àquilo como se fosse o único tesouro que ele tinha. A única coisa que ele podia sentir que era dele. Olha só que importante. A gente às vezes faz as coisas e pensa que está tudo desapercebido, ninguém está notando. Até isso ele sabia. E sabia da intenção. E eu acho que o filme mostra depois a senhora que reza por ele o tempo todo e que aí ele finalmente vai falar com ela. Entendeu? Então... O Emmanuel fala que nossos atos do bem são nossos advogados onde estivermos. Vai ser. Sempre. Então, gente, para concluir, a gente já está chegando no fim. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Que a Ivone queria dizer já do início. Que eu deixei pro final. Que eu deixei pro final. Mas que realmente é a lógica. Daí a verdade é que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que eles possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Só por aí. Não tem outro. Né? E é isso aí. Há mais algum comentário, alguma pergunta?